Sabe, o que é que realmente nos move? É dinheiro? Sucesso? Bem, o psiquiatra Augusto Cury, ele tem uma visão bem diferente. Para ele, o verdadeiro combustível da nossa vida são os sonhos. Vamos mergulhar um pouco nas ideias dele para entender por que sonhar não é um luxo, mas sim uma necessidade básica para a gente sobreviver e, mais do que isso, prosperar. E para começar, olha só essa frase do Cury. É uma ideia muito forte, né? O que ele está dizendo aqui é que a riqueza de verdade não está na conta bancária, mas dentro da nossa mente. A capacidade de sonhar é o que pode nos fazer reis, enquanto a falta disso, bom, pode nos transformar em mendigos, mesmo com todo o dinheiro do mundo. É uma inversão completa do que a gente costuma valorizar. E aqui, segundo o Cury, é que está o grande problema hoje. A gente vive numa espécie de estufa intelectual. Pensa só, excesso de informação, uma pressão constante por resultados para ontem, a gente se comparando o tempo todo. Ele diz que esse ambiente todo está, pouco a pouco, sufocando a nossa capacidade de sonhar. E o resultado? Uma sociedade que fica cada vez mais ansiosa, frustrada, até doente, mesmo tendo um monte de conforto material ao redor. E aqui vem um ponto que é fundamental no pensamento dele. De um lado a gente tem os desejos. Imagina eles como bolhas de sabão. São bonitos, mas, sabe, estouram no primeiro toque. Agora, do outro lado, estão os sonhos. Os sonhos são como uma bússola. Não importa o tamanho da tempestade, eles continuam apontando o caminho. Dão um norte. São projetos de vida, não um simples capricho do momento. Ok, mas antes de construir os sonhos, a gente precisa entender o que destrói eles. E o inimigo, na visão do Cury, não está lá fora, não. O campo de batalha é aqui dentro, na nossa mente. Nós mesmos criamos verdadeiros monstros internos que acabam sabotando nossas maiores ambições. E a forma como o Cury explica isso é simplesmente genial. Ele usa uma metáfora que é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. A pergunta que ele faz é essa: como é que algo tão delicado, tão inofensivo como uma borboleta pode virar um monstro apavorante na mente de alguém? Ele conta um caso em que uma mãe dá um grito de pânico no exato segundo em que a criança toca numa borboleta. E o cérebro da criança, de forma inconsciente, registrou tudo aquilo como uma coisa só. Não separou o grito da imagem, ele fundiu os dois. E aí, tá aí a chave de tudo. A borboleta vira um monstro interno. Da mesma forma, sabe, uma rejeição que a gente sofreu, um fracasso, uma crítica muito dura, tudo isso pode criar esses gatilhos na nossa memória. E quando esses gatilhos disparam, eles liberam um medo que paralisa, que sabota nossos sonhos, mesmo que a ameaça original nem exista mais. Bom, então se a nossa mente pode criar esses monstros, ela também pode, claro, aprender a derrotá-los. E o Cury mostra que o melhor jeito de fazer isso é estudando os grandes sonhadores da história, aqueles que enfrentaram as próprias batalhas internas e venceram. Agora, dá uma olhada nisso. Cury aponta Abraham Lincoln como um mestre sonhador. E por quê? Porque ele construiu uma carreira inteira em cima do que, para qualquer um, pareceria um fracasso total e absoluto. A história dele é uma coleção de derrotas que, para a maioria das pessoas, seria motivo para desistir na primeira, na segunda, mas ele não desistiu. E a história do Lincoln é o exemplo perfeito do princípio do Cury. Os sonhadores não só aguentam o fracasso, eles garimpam o fracasso. Eles transformam as perdas em sabedoria, os desafios em oportunidade e o medo em coragem. O fracasso vira combustível, entende? E não o ponto final. O que a gente começa a perceber aqui é um padrão. Uma mentalidade muito específica que sonhadores como Lincoln e Martin Luther King Jr. cultivaram. Não há uma questão de sorte ou de não ter problemas, mas sim de uma forma muito particular de pensar e de reagir ao que acontece no mundo. A obra do Cury nos ajuda a mapear bem essa diferença. Para quem não sonha, o fracasso é o fim da linha. Já para o sonhador, é só mais uma lição. Onde uma pessoa vê uma parede, um obstáculo, o sonhador enxerga uma oportunidade disfarçada. E o que move essa pessoa não é a rotina, a obrigação. É um propósito que vem de dentro, uma paixão real pelo sonho. E aí Cury toca num ponto essencial. Os sonhos mais poderosos, como os de figuras como Martin Luther King, são aqueles que servem a algo muito maior do que o próprio indivíduo. Quando um sonho é para os outros, para a humanidade, ele se torna quase indestrutível, porque ele ganha um combustível emocional que simplesmente não acaba. Então, o grande recado de tudo isso é que ninguém precisa ser uma vítima passiva das circunstâncias. É possível escolher ativamente cultivar essa mentalidade. E como diz o Cury, se tornar o autor da própria história em vez de ser só mais um espectador.
Isso não é só teoria, sabe? A filosofia do Cury é quase um guia prático para a gente reescrever o roteiro da nossa vida passo a passo. É sobre encarar o que nos assusta, aprender com o que nos derruba, usar nossa própria dor como força e, no fim, conectar nosso sonho a um bem maior. E no final, a provocação que o Cury deixa no ar é essa: a caneta está nas nossas mãos. As derrotas, as dores, os medos, nada disso precisa ser o capítulo final. Na verdade, eles podem ser só o começo de uma história muito, mas muito maior.